Fala galera, beleza? Estamos aqui para a gente fazer a nossa videoaula aí correspondente ou referente ao sábado letivo, como a gente havia combinado aí anteriormente. Só peço que ignore aí se tiver um som de fundo, né? Que o pessoal tá fazendo um pagode aqui do lado, então pode ser que atrapalhe aí o áudio, mas vou tentar colocar a voz mais postada para que vocês consigam me ouvir com clareza. Enfim, a aula de hoje, dando continuidade à nossa primeira aula, que foi a introdução à sociologia, né, o texto lá que a gente viu do Marc Sarandi, nessa aula aqui a gente vai tentar entrar aí no tema do que seria então sociologia, os seus fundamentos e os pensadores, utilizando como base dois textos. O texto da Silvia Maria Araújo, o primeiro texto de uma obra que ela escreveu conjuntamente com outras professoras também de sociologia, que é o Pensar o Social Ontem e Hoje, onde ela vai fazer um apanhado aí interessante, sucinto, sobre esses pensadores clássicos, né? E também vai acabar fazendo um balanço aí geral da disciplina, tanto no século XIX como também no século XX e XXI. E o outro texto, esse aqui já está dentro da sociologia clássica, já é um autor da sociologia clássica, que é o Emile Durkheim, o que é um fato social. Então a gente vai tentar tratar aqui nessa videoaula sobre esses dois textos aí. Vou passar, obviamente, a minha compreensão, a minha leitura que eu fiz a respeito desses dois textos e os tópicos que eu acho mais importante, que eu acho mais interessante abordar com vocês. Então vamos lá, começando pelo texto aqui da Silvia Maria, né? Silvia Maria de Araújo, que é Pensar o Social, Pensar o Social Ontem e Hoje. Esse texto, basicamente, né, o que ela vai fazer? Ela vai apresentar os pensadores clássicos da sociologia e ela vai situar alguns fundamentos, alguns princípios que seriam norteadores da disciplina de sociologia, fazendo também, tecendo uma reflexão sobre a atualidade ou mesmo a atualização da sociologia no mundo contemporâneo. E o primeiro tópico, né, que ela abre o texto seriam os deuses sociólogos, onde ela vai desenrolar uma ideia sobre do porquê que os clássicos, no final das contas, eles são chamados de clássicos na sociologia. Ela utiliza até uma metáfora com que seriam os deuses gregos, né? Como se os sociólogos lá clássicos fossem como se fossem os deuses gregos. Estão acima dos mortais, enfim, então tem um caráter quase que atemporal, digamos assim. Por quê? Porque pode-se dizer que as teorias que foram criadas, construídas por esses autores pensadores chamados aqui de clássicos, essas teorias elas ainda possuem um poder explicativo muito interessante, alcançando até a mesma era contemporânea, o momento em que a gente vive. Então, por mais que os caras estivessem escrevendo no século XIX e refletindo sobre a realidade social deles na época e lidando com os problemas que eram comuns, que eram particulares àquela sociedade, àquela época, ainda assim isso ainda tem validade para a gente pensar a nossa sociedade hoje. Tamanho aí a importância que essas teorizações tiveram no século XIX. Claro que vai haver limites obviamente temporais, porque ocorreram transformações daquela época para agora, e também, né, até mesmo determinadas perspectivas assim da ciência já não são mais como elas eram ali no século XIX, então mudaram algumas coisas. E aí ela coloca a preocupação que seria a preocupação inicial desses pensadores ali que estão escrevendo no século XIX. Então, por que as sociedades mudariam e ao mesmo tempo por que também elas permanecem? No sentido seguinte, como e por que
há mudanças sociais nas estruturas, nas instituições, nas crenças, nos costumes, e ao mesmo tempo, o que faz que todos esses elementos eles durem durante um tempo, ou seja, elas permanecem com o tempo. Porque assim, lembremos que esses caras estão escrevendo num mundo em completa ebulição, onde a gente estaria vivendo uma série de transformações, né? Um historiador que vai chamar de Era das Revoluções. Então tem, por exemplo, a Revolução Francesa, que tinha acontecido no final do século XVIII, que vai representar uma transformação política muito grande, vai acabar influenciando outras reformas, outras revoluções ao redor de todo o globo. Então era uma perspectiva política que rompia com o chamado Antigo Regime, onde era a aristocracia, a classe dominante na sociedade, e aí a burguesia ela vai passar a ser a classe privilegiada, mais importante, politicamente falando, se a gente fosse pensar na Revolução Francesa. Embora essa revolução ela também tenha sido feita junto com as classes populares. Mas essas classes populares, as classes trabalhadoras, os trabalhadores de fato, eles, ao fim do processo, eles vão ser excluídos, né? Porque o voto vai ser censitário, então a maior parte dos trabalhadores não vai votar. E isso vai gerar, obviamente, contestações, reivindicações, ou seja, esse mundo que começou a ser transformado, essas transformações elas vão continuar. Isso vai representar um abalo para uma série de pensadores, né, que até então poderiam pensar que o mundo ele permaneceria igual, ou seja, ele permaneceria ordeiro, com poucos conflitos. Então tudo isso vai levar à criação da própria disciplina de sociologia, que é bem aqui no século XIX mesmo que a sociologia surge. Uma outra transformação, a revolução importante do século XIX, é a Revolução Industrial, que também, suas transformações, ela vem aí desde o século XVII, né? Desde o século XVII, passando pelo XVIII, pelo menos ali na Inglaterra, e depois vai se expandir para outros lugares, para outras nações, outros países. Mas essa Revolução Industrial ela também vai produzir uma série de contradições. Ao mesmo tempo que ela produz riqueza, progresso, desenvolvimento, tecnologia, ela também produz uma desigualdade social tremenda. Você tem uma exploração da classe trabalhadora muito intensa na Revolução Industrial. Então isso também produz ali um interesse dos intelectuais de entender, compreender por que aquelas transformações aconteceram, para onde que o mundo está indo, né? A sociologia então ela acaba nascendo aqui nesse mundo, e esses pensadores aqui do 19 eles vão ser muito influenciados por alguns desses eventos, alguns desses acontecimentos ali da época. E aí então destaca-se dois conceitos aí importantes, porque vai ser a partir desses conceitos base, desses quase que sistemas mesmo, que os intelectuais da sociologia vão se debater. Alguns defendendo um caso, outros defendendo o outro. Então são o caso aqui da ordem social e mudança social. No caso de ordem social, a gente está falando sobre a forma como a sociedade ela organiza a divisão de grupos, de classes, né, de gêneros, enfim. Como que essas classes elas se complementam, ou seja, qual que é a função que cada uma dessas classes, desses grupos, ou desses indivíduos e dessas instituições, elas desempenham na sociedade. Então, para entender aí as relações, né, entre indivíduos, entre grupos e entre instituições, mas pensando numa dinâmica de ordem, de organização. E o outro conceito que estaria em paralelo e por vezes em contraste a esse seria o de mudança social. Aqui já vai se entender como que essas instituições, como que esses próprios grupos ou essas formas de organizar a sociedade podem ser alteradas, e elas são alteradas pela ação histórica de indivíduos, de grupos sociais e também de outros fatores
que a própria algum fenômeno da natureza pode ter consequências também para que essas pessoas acabam tendo que mudar. Então seria essa ação sobre as estruturas sociais, estruturas essas econômicas, políticas, culturais, né, estatais, religiosas, familiares e por aí vai. Então, há pensadores que vão privilegiar uma teoria que vai focar na ideia de mudança social e há pensadores que vão focar muito mais a sua teoria, a sua abordagem, ordem social. É aqui então que entra alguns dos pensadores clássicos citados pela Silvia de Araújo. Então, primeiro ela cita aí os chamados organicistas, que são basicamente os pais, né, da sociologia ou de uma disciplina que ainda não se chamava sociologia, mas que futuramente vai passar a ser chamada. O Auguste Comte, francês, ele, por exemplo, vai chamar a sociologia inicialmente de física social. E por que esses caras são chamados aí como organicistas? Porque eles acabavam fazendo uma analogia entre a sociedade e o que seria um organismo vivo. Por isso, organicistas, que eles queriam pensar a sociedade como se fosse um animal, um vegetal, porque nesse período acaba que o prestígio que as ciências da natureza, as ciências físicas tinham, era muito grande. E já que a sociologia ainda não existia como disciplina, estava começando agora, eles tentavam criar um certo grau de legitimidade, digamos assim, para a sociologia ter. Né? Então acabava remetendo a esses métodos, essas maneiras, esses modos de produzir ciência que eram próprios aí a esses saberes mais rígidos, né, da natureza, saberes das ciências chamadas de exatas. Então, muitos dos conceitos desses caras utilizados, vida social, organismo social, fisiologia social ou função social das partes em relação ao todo, remetem a essa ideia aqui da natureza, beleza? Então a sociedade ela vai ser pensada de uma forma harmônica, né? Então aqui quem começa isso tudo é o Comte, mas outros pensadores também vão se filiar a essa escola ou vão pegar algumas contribuições aí relevantes dessa escola para criar suas próprias teses, né? E o Durkheim, que a gente vai falar sobre ele aqui hoje, é um desses pensadores aí. Com certeza a contribuição do Comte para a obra do Comte para a obra do Durkheim é essencial. A gente poderia colocar um outro pensador aqui junto dos organicistas, ou pelo menos muito próximos deles, que é o caso do Herbert Spencer. O Spencer é um cara que vai tentar adaptar as teorias do Charles Darwin, as teorias de evolução, de competição principalmente entre as espécies, para analisar a sociedade. Algo que o Darwin nunca fez, a teoria dele, a tese da evolução, da competição entre as espécies, a adaptação ao meio ambiente como fator de evolução, não tinha nada a ver com sociedades humanas, porque quando a gente pensa na perspectiva de que o ser humano ele consegue transformar o meio ambiente, então é diferente da forma como um animal não racional faria, né? Então é difícil você dizer que há uma evolução do mesmo tipo, né? Que essa competição se dá pelo mesmo tipo. Mas o Herbert Spencer acreditava nisso. Então ele via realmente a competição como um motor do processo de adaptação dos organismos sociais. Então ele também levava essa linguagem, digamos assim, da biologia para as ciências sociais, né? No caso, para a sociologia. Outros pensadores citados aqui pela Silvia. O Georg Simmel, um pensador alemão, que ele vai se preocupar sim com a ameaça à chamada ordem social. Então ele, embora seja um pensador que paute também a ideia de mudança, mas ele está muito mais preocupado com a ameaça à ordem social da sociedade moderna, né, que o chocava de certa forma.
E a tese do Simmel é que a diferenciação social, ou seja, a diferença entre as sociedades, os indivíduos e as relações, ela seria resultado do processo de individualização, que é algo típico à modernidade. Né? O Simmel tem uns conceitos bem interessantes, como por exemplo a ideia do comportamento blasé, ou da ação blasé, que é quando você está vendo uma situação ruim, degradante de uma pessoa passando necessidade, por exemplo, e você finge ou você não se importa com aquilo, né? Você simplesmente passa. Ele vai pesquisar muito sobre essa ideia do homem na multidão também. Então é um pensador também importante, um pensador aí que ainda é atual. O outro pensador aí alemão também citado por ela é o Ferdinand Tönnies. Ele vai pensar uma polarização entre o que seria sociedade e comunidade. Ele vê essas duas coisas como distintas. Porque comunidade para ele seria aquele grupo tipo um grupo de caçadores-coletores, então remete mais às sociedades antigas, primitivas, né? É um grupo então dentro de um determinado território que esse grupo possui relações recíprocas e para atingir fins comuns, né? Então eles partilham valores comuns, o que vai gerar também uma relação de pertencimento a esse agrupamento social. Muito diferente para o Ferdinand Tönnies seria o caso da sociedade. Já no caso da sociedade, ela seria posterior, ou seja, não são dessas sociedades primitivas, de caçadores-coletores, ele está falando mais das sociedades modernas mesmo. E aqui a gente tem relações artificiais, impessoais, que são, por exemplo, mediadas pelo mercado e onde você possui um contrato. O Ferdinand ele vai chegar até a defender que poderia ser salutar a gente retornar ao modelo antigo, ao modelo de comunidades, né? Caso aí tivesse muitos problemas com a sociedade, que era o caso que ele estava enxergando ali no mundo que ele viveu, que ele enfrentou. Por último, desses pensadores aqui iniciais do século XIX, Vilfredo Pareto é um pensador italiano, político também, cientista social e político. O Pareto ele já vai tentar explicar a decomposição da ordem social, então de novo esse conceito-chave aqui, na sociedade moderna, pensando a partir das lutas das elites pelo poder. Ele descobre ou ele desvenda aqui que muitas vezes lutas que seriam tidas como igualdade, elas estavam na verdade ali ocultando uma demanda por privilégios. Então também é uma perspectiva que analisa o esfacelamento da ordem social, mas aí já entende conflitos existentes. Diferentemente, por exemplo, dos organicistas, né? A galera do Comte lá não vai pensar aqui nessa ideia de conflito. O Durkheim também não vai pensar nisso. E a gente chega então, seriam os três principais clássicos da sociologia, Marx, Durkheim e Weber. Esses caras escrevem na segunda metade do século XIX, então né, é justamente nessa época dos maiores efeitos, das maiores consequências que a gente tem dessas grandes revoluções que estão acontecendo, dessas grandes transformações e do completo desmoronamento do antigo regime, né? Aquele modelo político, econômico que se vivia anteriormente a essa série de transformações aqui. Esses caras, esses três, eles não só produziram uma teoria sobre a sociedade, como também produziram uma teoria sobre a ciência, né? Então, e é uma coisa para a gente ficar atento que os conceitos que eles utilizam, os termos que eles utilizam, possuem validade dentro de um sistema de pensamento. Quando você retira esses conceitos e aplica para outra coisa que não tem relação com as teses deles, digamos que isso não vai ter validade, tá? Então ele teria validade apenas ali dentro daquele mundo, né? Daquele modelo criado para pensar o mundo. O pagodão tá alto ali.
Passemos. Parte 2, aí a gente entra na obra aqui da Silvia, mas onde ela explica a respeito do Durkheim, né, que vai ser a nossa leitura aí desses pensadores clássicos aqui hoje. Vamos lá. O título que ela coloca para o Durkheim acaba que ajuda bastante a entender e a resumir, a sintetizar o seu pensamento. A sociedade integrada de Durkheim. E aí eu destaquei uma frase aqui que ela tem a ver com isso, né? Que ela fala sobre o Durkheim. O estado variável da sociedade era observado como um sistema social, uma coletividade, que tendia à estabilidade, ao equilíbrio, graças à integração entre suas partes. Então, quando ela fala sobre sociedade integrada, ela quer chamar a atenção justamente para essa ideia de integração entre as partes. Né? Por vezes, o Durkheim vai ser chamado de funcionalista ou funcionalista positivista, porque ele pensava a função que desempenhava cada uma das instituições no que seria um corpo social. A sociedade seria como se fosse um corpo, então é nessa metáfora biológica ainda, e cada instituição seria, por exemplo, um órgão desse corpo. Então ela desempenha uma função. Né? Qual é a função do coração em relação ao corpo? Bombear o sangue para o resto do corpo. Qual é a função do cérebro? Fazer tal coisa, e por aí vai. Então ele vai entender essa integração de certa forma. Pode um coração viver fora do corpo? Aí que está o grande pulo do gato do pensamento durkheimiano, né? Não dá, não pode viver. Então o membro, ele só funciona, ele só existe dentro deste corpo, né? E também, ao mesmo tempo, não dá para um corpo viver sem coração, né? Então, alguns órgãos, algumas instituições são mais importantes do que outra também, nesse caso aqui da metáfora organicista que pensa o nosso queridíssimo aqui Emile Durkheim. Beleza? A sociedade, então, por isso, vai ser estudada a partir da noção de fisiologia social. Acho que ele não chega nem a chamar de sociologia ainda, vai demorar um tempo a chamar de sociologia. Então, cada um vai dando um nome aqui. O Comte era física social, o Durkheim começa a chamar de fisiologia social, depois é que ele vai chamar de sociologia. Mas essa ideia de fisiologia, justamente na função que cada célula, que seria representado por, sei lá, um indivíduo, né, uma crença, um costume, desempenha dentro deste corpo aqui para ele continuar vivo e saudável. Aí entra outro ponto também importante aqui no Durkheim, né? Há sociedades que seriam saudáveis, que ele vai chamar de normais, e há sociedades que seriam doentes, que aí ele vai chamar de patológicas, né? Sociedades patológicas. Então perceba, essa metáfora a todo tempo aparece aqui na sociologia durkheimiana. O que uniria... Então, assim, por pensar uma sociedade a partir de um organismo, ele vai dar pouco destaque, pouca ênfase à ideia do conflito. Então, quando tem conflito no corpo, na verdade é um agente externo, porque você está passando por alguma bala, alguma doença, né? Então, o seu corpo está reagindo contra isso. Ele não é o pensador que vai ter a perspectiva, analisar conflitos, lutas. Não é a vibe aqui do Durkheim, né? Não é exatamente isso. O que une as partes são os chamados laços de coesão ou de solidariedade. E essas coesões ou solidariedades, elas vão mudar conforme o tipo de sociedade. Daí tem o quadrinho aqui para a gente perceber que tipos são esses de sociedade que o Durkheim estabelece. Então, sociedades que seriam simples e primitivas, o tipo de coesão delas ele vai chamar de solidariedade mecânica, e o controle social é a consciência coletiva. Já explico isso daqui. É o seguinte, no caso de uma sociedade simples ou primitiva, para o Durkheim, os indivíduos eles são muito semelhantes,
muito parecidos. São sociedades aí de caçadores-coletores, sociedades indígenas, beleza? Então, você quase que não consegue distinguir um indivíduo do outro, tão parecido que eles são. Eles são muito mais membros do que indivíduos, beleza? O todo, né, o coletivo, é muito mais importante do que as suas partes nesse tipo de sociedade aqui. E é aqui que ele está chamando, então, que vai existir uma solidariedade mecânica. E o que separaria essa galera, o que manteria essa galera unida, de fato, com a sua solidariedade, seria uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva é representada pela religião, pelos costumes, né, pelas normas, pelas leis, enfim. Mas nessa sociedade especificamente é a religião. Todo mundo é muito religioso, acredita fundamentalmente num pensamento religioso, místico, beleza? Então, é claro, um tipo de religião que seria próprio dessa sociedade. É uma consciência coletiva, né? Uma crença muito forte entre todos eles, o que faz todo mundo pensar de forma muito semelhante, muito parecida, muito igual. E aí a gente tem outro tipo de sociedade que seria a sociedade industrial. Aí já está falando das sociedades modernas. Essas aqui, você não tem uma solidariedade mecânica, você tem uma solidariedade orgânica. Os indivíduos eles vão ser bem distintos uns dos outros, onde a gente tem um processo de individualização muito grande. E o que vai promover o controle social, o que vai promover essa solidariedade, essa união entre a galera, é a própria divisão do trabalho. Como assim a divisão do trabalho? É que a gente cria uma certa interdependência entre os indivíduos. Por exemplo, eu sou professor, supondo, aí eu não sei cozinhar, mas eu sei, tá, galera? Então, sou professor, não sei cozinhar, mas eu preciso do trabalho, então, portanto, de uma cozinheira. Beleza? Então, assim, a cozinheira, não, ela sabe cozinhar, mas ela, por exemplo, tem que processar alguém e ela não sabe como é que funciona muito bem, os protocolos e tal. Ela precisa do trabalho de um advogado. O advogado entende das leis, só que ele também não sabe cozinhar, ele precisa da cozinheira, e ele precisa do motorista, que ele não sabe dirigir e tal. Então, isso, impessoalmente, mesmo as pessoas pensando de forma diferente, tendo até religiões, crenças diferentes, elas vão estar unidas, segundo Durkheim, por essa solidariedade orgânica, porque um precisa do outro. Um é dependente do outro, devido a esse grau de especialização e divisão do trabalho, né? Para o Durkheim, a individualização ela tem muito a ver justamente com essa intensa divisão do trabalho, coisa que não vai existir nessas sociedades simples, primitivas, onde a divisão lá vai ser basicamente por sexo, né? Homens fazem uma coisa, mulheres fazem outra, mas isso não é tão rígido, então pode haver também uma mistura aí entre esses costumes aí. Então, o controle social é muito importante para o Durkheim, né? Vamos dizer que ele é um dos sustentáculos aqui da teoria do Durkheim, aponta aí a Silvia Araújo, já que a sociologia dele vai ter um cunho então normativo, em que a ênfase, né, que ele dá às normas. E tudo aquilo que vai fugir do padrão para o Durkheim, como eu falei, é considerado patológico e pode conduzir, portanto, a uma anomia social. O que seria anomia social? Seria a ausência de nomos, de regras, de normas, beleza? Então, para ele, os sujeitos, os indivíduos, eles precisam ter normas, precisam ter regras, saber o que fazer, ter uma expectativa que a sociedade espera deles. E quando não se tem isso, aí você tem uma sociedade que ela está patológica, né? Ela está doente, em outras palavras aqui. Então a patologia ela pode conduzir a essa anomia social. Mas é muito interessante porque assim, quando Durkheim vai analisar, por exemplo, a perspectiva do crime, ele vai dizer que o crime ele cumpre uma função de garantir coesão social. Quando, obviamente, ele não foge dos padrões do número muito acentuado de crimes. Mas se você tem uma pessoa cometendo crime e outras olhando aquilo como errado, tendo um pensamento
de julgar essa pessoa aí, que ela está infringindo a lei, até denunciando e tal, achando certo que ela vai para cadeia ou sofre alguma punição, para o Durkheim, ok, que isso tem a ver com o que seria então um atentado contra as regras dessa sociedade que já foram introjetadas dentro do indivíduo. O indivíduo ele já introjetou essas normas e isso seria importante para manter o equilíbrio nessa sociedade. Então tudo bem, quando você tem um crime, ele pode até reforçar esse senso de coesão. Claro, o grande problema, como eu falei, é quando está um monte de gente, a maior parte cometendo crimes, aí você já está caindo numa anomia social, ou seja, a ausência de normas, né, que constranjam, né, que coercitivamente, né, forcem as pessoas a agir de determinada forma. Em relação ao tipo de análise que ele faz, de ciência que ele pratica, a concepção da realidade aqui para o Durkheim ela é sempre objetiva, por ser um positivista, né, considerado positivista, um funcionalista positivista. Então ela é sempre objetiva e ela então vai independer dos sujeitos essa realidade. Ele não pensava numa perspectiva em que o sujeito ocupava uma perspectiva para analisar algo, né? Ele acreditava então que a realidade estava lá, o sujeito estava num outro lugar. Então ele vai separar sujeito e objeto aqui totalmente, né, de maneira muito estanque. Sendo assim, o papel da sociologia para o Durkheim seria apreender esses fenômenos então da sociedade, também para permitir algum grau de intervenção e de correção. Então ele estava preocupado com a conservação, né? Ele é um conservador, ele está defendendo a conservação da sociedade. Ele não está curtindo essas mudanças que estão acontecendo, não, né? Ele está defendendo justamente uma teoria que essas mudanças elas são passageiras ou que, tudo bem, elas não vão afetar o mais importante da sociedade em geral. Até por isso, por pensar aí essa ideia da separação total entre sujeito e objeto, os fatos sociais, que é o que a gente vai estudar, para eles são coisas, né? São coisas, são objetos mesmo. E eles seriam apreensíveis graças a esse distanciamento do pesquisador e o grau de neutralidade. Então, os positivistas, esses caras aqui, eles acreditam numa neutralidade total do pesquisador, né? Coisa que será problematizada por outros pensadores. E por que ele é considerado um positivista? Porque, como eu falei do Comte, ele vai aí transpor métodos, técnicas, conceitos das ciências naturais para a ciência da sociedade. E as sociedades, então, elas seriam também, assim como a natureza, regidas por leis, né, leis naturais, leis que vão valer para sempre, né? Não tem uma modificação aqui nessas leis. Vamos para o próximo aqui. O Durkheim é um francês, tá? E esse próximo senhor aqui é um alemão chamado Max Weber. Max Weber. Também um pensador que nasceu no século XIX, mas mais jovem do que Durkheim, do que Marx também. Ele viveu boa parte da época no século XX, no começo do século XX, aí, acho que ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial, se não me engano, o filho do Weber morreu na Primeira Guerra Mundial, participou da República de Weimar, né, que é aquela antes do nazismo lá na Alemanha. E o Weber já vai ter uma perspectiva bem distinta, aqui a do Durkheim, tá? Aqui praticamente a sociologia já tinha se consolidado como uma ciência, como uma disciplina mesmo de fato. E o Weber pensa a racionalidade dos fenômenos sociais. Racionalidade é a palavra de lei da filosofia, da sociologia do Max Weber. Para Weber, os conflitos não são patológicos nem provocam desintegração social, mas favorecem uma estrutura institucional capaz de regulá-los, que chama de ordenamento social. Então Weber, diferentemente do Durkheim, vai pensar tanto a questão dos conflitos, coisa que o Durkheim tinha deixado passar, ou
não era interessante para ele estudar. E também a ação social dos indivíduos. Ele vai focar muito mais nos indivíduos, nas ações individuais, embora elas tenham uma significação que é social, as duas coisas estão relacionadas aqui, mas diferente, por exemplo, do Durkheim, que foca muito mais então no funcionamento da sociedade como um organismo, então pensa muito mais de uma forma coletiva, né? Então são dois pensadores aí que têm graus de distinção muito grande na forma como eles pensam a sociologia. O paradigma, então, portanto, do Weber aqui vai ser a racionalização, como eu falei, acerca da realidade social. Para ele, essa racionalização ela é como se fosse um processo histórico típico da modernidade. A modernidade ela é um processo de racionalização, que por vezes ele até vai utilizar um outro conceito, que seria o de desencantamento do mundo, né? O mundo desencantado ou desmagificado, quando você não tem mais mágica no mundo. Desmagificação. É interessante isso, que então, assim, quando os fenômenos sociais são analisados do ponto de vista mágico, é quando tem uma chuva, então foi Deus que mandou, foi São Pedro. Quando você tem um raio, foi Zeus e tal. Quando você tem um processo de racionalização, desencantamento do mundo, aí você vai dizer que não, peraí. A chuva que aconteceu foi um fenômeno da natureza, né, o ciclo das águas, estava quente, essa água evaporou, subiu, blá blá. Ok, então é um pensamento aqui racional, ela tem uma explicação lógica, causal, né, diferentemente do que era lá nos tempos antigos. Então ele vai dizer que esse processo longo, né, ele vai se consolidar e vai se radicalizar na própria modernidade, né, na sociedade moderna aqui. Para o Weber, diferentemente do Durkheim, a realidade ela não está organizadinha, você não tem leis naturais, como pensava o Durkheim. A realidade social, a sociedade também, ela seria caótica, seria complexa, ela não está apenas lá para a gente apreendê-la, descrevê-la como está, né? Para ele, essas descrições que fariam da sociedade como ela seriam descrições também caóticas, porque se representaria exatamente como tal. Quem deve organizar a realidade seria o próprio sujeito que investiga, seria o próprio intelectual, sociólogo, enfim. É ele, através de instrumentos mentais, de conceitos que são elaborados apenas no plano do raciocínio, da racionalização, que você consegue organizar então um conhecimento sobre a realidade. Então, bem diferente do Durkheim aqui nesse caso. Portanto, há uma intervenção muito grande do sujeito na produção do conhecimento, né? O sujeito e o objeto têm total relação, conexão na sociologia do Max Weber. Ele não está apartado lá. E um dos exemplos são os chamados tipos ideais, né? Ideais. Estava escrito errado. Os tipos ideais. O que são os tipos ideais? Os tipos ideais são como se fossem umas réguas metodológicas criadas pelo próprio pesquisador. Então, o pesquisador ele cria uma abstração, ele pega um determinado objeto social. Vamos pegar, por exemplo, o objeto social, o brasileiro. O que seria o brasileiro? O brasileiro é o cara que que ele tem o jeitinho brasileiro, né? Que ele confunde os meios públicos e os meios privados, ele age de maneira patrimonialista, e ele é cordial, né? O homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda é um tipo ideal, né, para representar o brasileiro, que é o cara que agiria muito mais pautado na esfera íntima, privada, por isso essa ideia de cordes, né, de coração, do que é próprio então aos sentimentos, do que o que seria a frieza, a esfera pública, né, o Estado, né, o pensamento impessoal. Então, isso não é o brasileiro, né? Esse tipo ideal. Isso significa que todo brasileiro é desse jeito?
Todo brasileiro é o jeitinho brasileiro, age do jeitinho brasileiro, é o homem cordial, né? É o cara que deixa aí as emoções, os sentimentos, os valores pessoais e privados da sua casa passarem por cima da esfera pública, por exemplo. Não necessariamente, beleza? Isso aqui é um exagero, é um esforço de teorização para você comparar com o que seria a realidade mesmo, essa realidade caótica e tal. Então você produz esse tipo para poder produzir, para poder construir ciência aqui. Então é um dos métodos que o Weber utiliza. Beleza? E aí, ó, outro método dele, né? Aliás, o tipo ideal é um instrumento. Ele vai utilizar esse instrumento para o seu método, né? E o método seria então um método compreensivo, porque pretende captar o sentido. Então, compreender é quando você entende o sentido, por exemplo, de uma construção, de uma frase. Então, você entendeu o sentido, extraiu o sentido daquela frase, você compreendeu. E o Weber estava querendo fazer isso em relação às relações sociais, às ações humanas. Para ele, os seres humanos sempre agem pautado, levando em consideração as ações de outras pessoas também. Então elas atribuem sentido, atribuem significado às suas ações. Ele vai estabelecer lá, né, 4 tipos de ações, né, mas pois aí a gente pode entrar nisso mais adiante, mas aqui a ideia dessa aula é apenas fazer um preâmbulo mostrando aí alguns fundamentos da sociologia desses pensadores aqui clássicos. Nesse sentido, diferentemente depois que a gente vai ver da teoria do Marx e também da do Durkheim, né, os valores sociais, as ideias, elas seriam muito importantes, determinantes, segundo Weber, para as transformações que acontecem. Para ele, os valores seriam, então, motivadores das ações sociais. Então, a ação social motivada, por exemplo, por valores. E um exemplo é uma de suas obras que a gente vai estudar nessa disciplina, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, ele vai mostrar como a ética, um modelo de comportamento, de pensamento que era próprio aos calvinistas, os puritanos, de determinadas regiões da Europa, vão ser determinantes para transformar um comportamento social que seria aí típico do capitalismo, né? É dali que nasce o espírito do capitalismo. Mas depois a gente entra em detalhes como que ele estabelece a relação entre as duas coisas, entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. A análise então sociológica aqui do Weber, ela vai levar em consideração o próprio caráter metodológico do trabalho dele, bem como também um balanço histórico. Então você vê obras do Weber falando sobre religiões antigas ou contemporâneas, e sempre comparativo, comparando sociedades, né, entre as sociedades aí. E aí a gente tem aqui o destaque, né, principal que ele vai dar para o papel dos indivíduos na conformação da realidade social, diferentemente do Durkheim. Então, ele dá um destaque aí para os indivíduos. Passemos. Bora aqui para o Marx, que é o pensador mais polêmico. O Marx não é um sociólogo, o Marx é um filósofo social, mas o trabalho dele vai ser muito importante aí para a sociologia e para outras ciências humanas também. E aí eu trago o título, né, que a Silvia Araújo dá, é Contradição Social Revelada por Marx. Aí você já entende qual que é o principal foco do Marx, né, o mais interessante da obra dele. Marx explica como em cada sociedade asiática, antiga, feudal, moderna, as relações sociais básicas são aquelas da esfera da produção, as que os homens estabelecem entre si para garantir sua sobrevivência material e, por conseguinte, reprodução social. Seria sua reprodução social também. Então é isso, o Marx ele vai dar um destaque, ele vai dar uma ênfase muito maior aos modos de produção, a maneira de produzir
seria basicamente trabalho, né? A forma como nós transformamos a natureza e ao mesmo tempo somos transformados por ela, mas essa transformação da natureza ela visa garantir a nossa subsistência dos seres humanos. Então acaba que o Marx ele vai dar uma ênfase muito grande a isso na sua obra, né? Na sua teoria. É, portanto, o modo de produzir na sociedade, a forma como nós organizamos a produção, dividimos, atribuímos os papéis, decidimos quem ganha mais, quem ganha menos, é que realmente vai constituir a nossa sociedade. É essa base material que constitui tudo a nossa sociedade. Essa infraestrutura, né, a base, né, que ele vai chamar aqui. A superestrutura, que seriam as ideias, que seriam as crenças, os valores, a própria política, ela seria nada mais, nada menos do que uma espécie de reflexo, né, dessa infraestrutura ou dessa base aqui. Então, ela seria uma correspondência, na verdade. Né? O que é produzido mesmo é produzido materialmente, falando aqui na ideia da esfera produtiva. Até por isso, a maior contribuição então do Marx vai ser essa análise da dinâmica da sociedade capitalista, que ele vai dedicar a vida dele a estudar o capitalismo. Basicamente é isso. Ele consolida o próprio conceito de capitalismo, né? Que até era evocado, até alguém falava, mas esse termo capitalismo é o Marx que vai redesenhar, que vai dizer, né, o que seria o capitalismo. E nas aulas seguintes aí a gente entra de maneira mais detalhada em como ele vai analisar o que seria o capitalismo, qual é a origem do capitalismo aqui. Mas enfim, ele diz que as relações de produção no capitalismo são essencialmente relações de dominação, porque existiriam interesses de classes, né, que são antagônicos. E justamente esses interesses antagônicos, essas lutas, né, de classes seriam a força motriz da sociedade. Então Marx vai identificar a luta de classes, toda a história. E seria ela que produz a transformação. É esse conflito fundamental que existe entre dois grupos. Entre um grupo, por exemplo, no caso do capitalismo, a burguesia, e outro grupo dos proletários, que são criados, que são produzidos, né, que passam a existir só aqui na época do capitalismo mesmo. Né? Essa forma de trabalhador, que é o trabalhador de fábrica, o trabalhador da indústria, aqui, que ele está chamando de proletário. Né? E por que são forças opostas? Porque simplesmente a burguesia fica mais feliz quanto mais ela consegue explorar o trabalho. Quanto mais lucro ela obtém em cima do trabalho do trabalhador, do trabalho do proletário, aqui nesse caso. Mas claro, ela teria que deixar esse cara vivo, porque se ela matar o cara, aí ela não vai ter lucro, né? Seria a galinha dos ovos de ouro. Então ela tem que garantir pelo menos o mínimo da sobrevivência desse grupo para eles continuarem vivendo, respirando e reproduzindo, né? Porque também quanto mais gente, melhor, porque aí você tem mais mão de obra, certo? Enquanto isso, o trabalhador, o que ele quer? Aproveitar a vida, quer lazer, quer trabalhar menos, né? Então, ou seja, quer dar menos lucro para o patrão e quer ganhar mais e trabalhar menos. A luta de classe é isso, gente. Às vezes as pessoas acham assim que luta de classe é simplesmente, sei lá, você vai lá dar um murro na cara do seu patrão, ou o seu patrão bota um revólver na sua cabeça e te obriga a trabalhar. Não, lutas de classe que o Marx está chamando a atenção é um monte de coisas, tá? E uma delas é esse fundamento básico. O seu patrão quer que você trabalhe mais, cada vez mais, e se quiser ganhar menos, melhor para ele. E você está querendo ganhar mais e trabalhar menos para fazer outras coisas, né? Para ter lazer, para, sei lá, assistir Netflix, né? Ficar de boa. Então há um interesse antagônico entre esses dois grupos aqui que seriam a força motriz da própria sociedade. A mudança social, né, que o Marx vai detectar, ela seria dialética. Essa palavra aí é que ela tem uma contradição nela própria, a ideia da dialética.
Porque a metafísica seria as coisas na essência delas mesmas, ou seja, desde que elas existem daquele jeito, elas têm uma essência, elas nunca vão mudar, vão ficar daquela forma como elas são. A dialética já é a noção em que você tem uma contradição dentro dessa coisa que a faz transformar. Então é o caso, por exemplo, da semente. Na semente você coloca ela na terra, ela vai ter propriedades, ela vai desenvolver propriedades que ela vai negar a si própria e se transformar numa nova coisa, que não é a semente mais, que seria a planta. Beleza? Então é a planta, né? Fica lá e tal. Aí a planta começa a negar a si própria também e ela logo vai morrer. Tem um momento aí que ela morre, né? Aí ela volta para o solo. Então a metafísica pensa, a semente sempre vai ser semente, nunca vai deixar de ser semente. A planta sempre vai ser planta, nunca vai deixar de ser planta. E a dialética não. A dialética pensa justamente essa contradição interna que vai produzir uma diferença, vai produzir uma transformação. E o Marx usa isso para pensar a própria sociedade. Então, cada modo de produção na sociedade vai produzir também, no seu interior, forças, vai produzir coisas, elementos que vão negá-lo a fim de superá-lo. O capitalismo teria produzido os proletários, essa classe então de trabalhadores. Esses trabalhadores seriam a própria contradição do capitalismo. Ou seja, uma frase que o Marx utiliza, né? O capitalismo produz seus próprios coveiros, aqueles que vão lutar contra o capitalismo, pelo menos assim ele pensava, né? Tiveram algumas experiências aí, mas não foi exatamente aí como ele estava pensando na época. Mas seria isso então. Acho que deu para vocês entenderem. Como eu disse, as ideias, toda a reflexão, tudo que está ali a nível de pensamento seria algo que é uma espécie de efeito da base dessas relações de produção. Então, por exemplo, as relações jurídicas. Um dos principais crimes que existem na nossa legislação é contra a propriedade. Contra a propriedade, então não roubar e tal. Isso refletiria a nossa base material que vai defender a ideia da propriedade, porque a propriedade privada é central para o capitalismo. Se você tem um atentado contra a propriedade e você não pune essas pessoas, você pode acabar aí dando motivo para destruir essa própria base. Então é mais ou menos por aí que ele vai pensar, não de maneira determinista, mas em relação à predominância, ou seja, a maior parte das vezes. Né? Então as relações políticas é o mesmo caso. Por que você tem uma maioria da Câmara lá de parlamentares, sei lá, presidência, governadores, pessoas ou que são empresários ou que são representantes de empresários. Eu estou falando aqui de grandes empresários, né? Mega empresários, não do coitado que tem uma padaria, né? Do cara que é um pequeno empreendedor. Não, estou falando dos bilionários, né? Por que esses caras que estão lá representam esse pessoal, os latifundiários? Justamente porque isso seria a base material da nossa sociedade. A política ela apenas reflete essa dominação econômica que existe. É mais ou menos por aí que vai as teses, né? A teoria aqui do Marx. O método é chamado de materialismo histórico dialético. Materialismo porque ele não é idealista. O Weber, por exemplo, é um pouco idealista, né, que está pensando aqui que as ideias transformam o mundo. O Marx já está na ideia da materialidade, é o material, são as condições materiais de existência que vão modificar, que vão transformar as ideias, beleza? E não o contrário, não são as ideias que transformam as condições materiais, né? Não são as ideias que transformam o mundo. Né? Então é uma forma diferente aqui de pensar. E história porque ele basicamente vai dizer que os seres humanos fazem a história, mas não fazem da forma como eles exatamente gostariam. Eles têm que agir sobre algo que foi legado a nós pelo passado. Então a gente já vive em determinadas condições que nós não escolhemos, que foi deixadas pelo passado, e nós temos que agir sobre elas. Então há uma importância muito grande aqui da história para o Marx.
E é dialética justamente pela ideia, privilegiando a ideia da transformação e das forças contraditórias que agem em cada coisinha, não só na sociedade, mas em variados lugares, na própria natureza a gente também teria essa noção aqui de dialética. O Marx é um autor que vai pensar a teoria junto com a prática, porque para ele não basta apenas compreender o mundo, é preciso também transformá-lo. Então, diferentemente do Weber pensava, não defendia a ideia de neutralidade, como o Durkheim estava lá, mas o Weber não queria fazer política, não utilizar, pelo menos não queria utilizar a sua ciência para fazer política. Então ele pensava numa ideia de compreensão, mas que, enfim, não fosse utilizado para fins políticos, para fins de transformação. O Marx, sim, ele está pautado muito mais nessa ideia de transformação. A ciência, para ele, então, tem um fim que é político, no final das contas. É a apropriação do real para poder transformá-lo. A união entre teoria e prática, a chamada praxis. Bora lá, passando. Tá chegando ao fim aqui. Esse texto do Durkheim vai ser rapidez, é um texto curto, e até porque a gente já falou bastante aqui do Durkheim. Para finalizar aqui o texto, então, da Silvia Araújo, os dois tópicos finais aqui que ela lança sobre os fios condutores da investigação social. Aqui ela vai falar um pouco sobre alguns métodos, algumas teorias que existem, para além dos clássicos, né? Que ela fez um preâmbulo aqui dos clássicos, e ela vai dizendo, né? Primeiro ela vai colocar a dificuldade que existe entre as teorias sociológicas de romper completamente com o pensamento clássico, justamente por essa força aí que tem o pensamento clássico. Então, no máximo, sim, claro, vai surgir novidades? Vão, mas muitas coisas são combinações. Tem autor que vai até usar, por exemplo, Marx junto com Weber, né, o Weber às vezes junto com Durkheim e outros pensadores. Então é possível fazer essas combinações também aqui. Embora acho que esses caras eles não iam curtir isso não, viu? Falasse pro Marx que ia fazer isso, ele não ia achar muito legal não. Nem o Durkheim também. Não ia achar bacana. Mas a sociologia tem uma pluralidade de métodos e elas vão depender das vertentes que segue cada um dos pensadores. E aí os princípios de indução e de dedução, né, que seria um do geral para o particular e o outro particular para o geral, do pequeno, do micro para o macro, ou do macro para o micro. Então há essa variedade. Até se usa o termo microsociologia ou macrosociologia. O Sarandi até chegou a abordar isso no texto dele. Então, alguns métodos e abordagens da produção sociológica aqui que ela vai colocar. O estruturalismo. O estruturalismo vai privilegiar algumas permanências, vai privilegiar as permanências sociais, para pensar as estruturas da sociedade. Estrutura, a gente pode pensar na ideia, por exemplo, de casa, né, onde você tem uma estrutura. Então, seriam as bases dessa casa. Então, quais são as bases da sociedade? Os estruturalistas estão preocupados com o que constitui essas bases, essas permanências, então, sociais. Eles não vão analisar muito a ideia do conflito, até vão, mas vão dentro da própria, dentro das relações. Eles não vão pensar muito a dinâmica de transformação. O estruturalismo ele nasce aí com o Fernando Saussure, que é um linguista, mas ele vai acabar indo para outros campos. Né? Então, justamente com essa ideia de captar e compreender as inter-relações e as estruturas sociais conforme cada cultura. Exemplos aí, o Claude Lévi-Strauss na antropologia social, Jean Piaget na psicologia, o Talcott Parsons na sociologia, Louis Althusser, que é um francês, na filosofia, que é o cara que pesquisou, fez uma interpretação estruturalista das obras do Marx. São aparelhos ideológicos de dominação, ele vai estudar o Louis Althusser. Fenomenologia. Essa aqui
ela vai pensar, vai analisar, descrever, compreender os fenômenos, sem separar a ideia de sujeito e de objeto. A própria ideia, né, de fenomenologia, então, seria um estudo do fenômeno, que é quando eu observo uma planta, por exemplo, eu tenho que levar em consideração o meu olhar sobre essa planta. Quando produzo um conhecimento, então, nesse sentido, não é a planta em si, mas é o meu olhar sobre a planta, que é o que produz o conhecimento de fato. Como assim? Um peixe, sei lá, um jacaré, olhando para essa planta vai ser outra coisa. Se fosse um alienígena, seria outra coisa. E aí a gente pode até relativizar com relação às culturas, então a perspectiva da cultura, a pessoa que olha para aquela coisa, ela pode olhar, ter uma visão distinta. Então a fenologia ela vai um pouco para esse lado, então da experiência mesmo do indivíduo, da relação do sujeito com o fenômeno que é estudado. A fenomenologia foi criada, né, pelo menos essa aí moderna, pelo Edmund Husserl. Funcional estruturalismo. O funcional estruturalismo é combinar o que seria o estruturalismo com aquele antigo funcionalismo positivista que a gente viu. Então, o principal autor aqui do funcional estruturalismo é o Parsons, né? Que ele vai pegar um modelo de referência ao sistema social, que seria como a biologia faz, ou como a biologia estuda os organismos vivos, para entender a função exercida, então por isso funcionalismo, das forças institucionais e também dos padrões, né, culturais para manter o sistema social como está. Então essa ideia de pesquisar a função que desempenha as forças para manter as coisas como estão, ou seja, o estruturalismo. Combinação entre os dois, né? Funcionalismo, que é o que a gente já viu aqui, o Comte, o Durkheim, eles são funcionalistas. Então é um sistema em que as partes trabalham conjuntamente para produzir estabilidade, solidariedade, a ordem, o equilíbrio, o estado normal da sociedade. Então é o que seria aí para esses pensadores. Interacionismo simbólico, aqui já é uma preocupação muito maior com a linguagem, né, com o significado, com a linguagem. Vão investigar os símbolos, os gestos, formas de comunicação não verbal. Elas, por conta disso, o interacionismo simbólico acaba desconsiderando muitas vezes as estruturas ou relações de poder dentro da sociedade, por isso é muito criticado, né? Eles ficam se baseando muito nos detalhezinhos e perdem a dimensão do todo. Por fim, a teoria crítica. A teoria crítica e a escola de Frankfurt é a mesma coisa. Então, quem já estudou a escola de Frankfurt aí na filosofia, a escola de Frankfurt seria uma releitura de Marx por alguns pensadores aí, principalmente alemães, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, enfim. Eles utilizam um método histórico, vão então aceitar as contradições sociais, porque era próprio da obra marxista, mas sem a ideia de síntese, sem a ideia que vai chegar a um final, só que tudo bem, é um final que depois se desdobra em outro, né? Mas eles não estão pensando aqui na ideia de síntese, né? Nesse caso aqui da teoria crítica. A análise sobre a indústria cultural, por exemplo, o Habermas já estuda linguagem, então pega variados campos aqui a teoria crítica, né? São sociólogos, mas são também pensadores aqui da filosofia. Em relação à ciência hoje, então, a ciência que se questiona é uma ciência que começa a problematizar ela mesma, ela própria. E ela pode levar em consideração, por exemplo, uma consciência que antes não havia sobre a natureza, né? Uma consciência do pertencimento do ser humano à natureza, coisa que essa ciência do 19 não levava em consideração. Autores aqui que fazem isso muito bem, o Edgar Morin e o Boaventura dos Santos, o português. O Ulrich Beck vai pensar justamente na ideia de sociedade de risco, a partir da noção de que há riscos causados na natureza e na sociedade por meio de uma ciência que muitas vezes é vista como neutra, que é vista como imparcial, é visto como que a técnica dela não vai causar nenhum malefício, nenhum dano, e sim, muitas vezes causa, né?
Então nós temos aqui um começo de rompimento com paradigmas aí que existiam nas ciências anteriores. É um rompimento de paradigmas não só científicos, mas sociais, onde coloca em xeque as antigas, né, dicotomias entre ciência natural e social, entre sujeito e objeto, entre indivíduo e sociedade, entre senso comum e conhecimento científico, entre teoria e empiria. Bem, é isso. Bora ver aqui o que tem para nós no Durkheim. Vamos chegar ao Durkheim sobre os fatos sociais. Eu tinha até os slides preparados antes. Esse texto aqui é muito clássico, né? Então, ele... O que seria então o fato social do Durkheim? Para o Durkheim, o fato social, ele vai tentar... O que ele faz nesse texto aqui? A sociologia está tentando se institucionalizar. A sociologia está tentando virar uma disciplina. E ele, portanto, vai defender que existe um objeto próprio da sociologia. Que esse objeto próprio não se confunde com a psicologia e não se confunde também com a biologia. Por quê? Porque fato social não é qualquer comportamento humano. O fato social é apenas um comportamento humano que é apreendido através da socialização. Por exemplo, o hábito de alimentar, de respirar, de dormir, são comportamentos humanos, mas não são sociais, porque não são apreendidos na sociedade. Entenderam? Então, tudo que você aprende na sociedade, para o Durkheim é chamado de fato social. Beleza? Se você já nasceu sabendo, aí é da biologia. Se é algo muito íntimo, né, aí é algo psicológico. Aí também não seria algo estudado pela sociologia. A sociologia vai privilegiar, então, o que seria aí esses comportamentos coletivos. Por isso, o fato social pode ser definido, ele faz essa definição no final do texto aqui, são modos coletivos de pensar, agir e sentir. Modos coletivos, então coisas, né, maneiras de pensar, de sentir e agir. E ela possui aí 3 características importantes: generalidade, exterioridade e coercitividade. Tem outro slide aqui. Deixa eu ver. Não, aqui ela está melhor. Aqui. Não são a mesma coisa que comportamentos instintivos ou outros fatos, como alimentar-se, dormir, beber, andar. Então, é exatamente aquele ponto que eu falei. São comportamentos instituídos de forma espontânea ou legal. Espontânea porque aí nesse caso pode vir dos costumes, de ideias, de crenças coletivas, né, de práticas e tal, da própria moral. Ou ela pode vir de forma legal, porque aí você pode ter também institucionalização através aí das leis. É o que vai promover uma coesão social também, né, independentemente da sociedade, seja ela primitiva, seja ela industrial, aqui nesse caso. Mas tem outras coisas aqui que a gente não vai entrar, a gente vai ficar só nos fatos sociais mesmo. Então, como eu disse, possui generalidade, exterioridade e coercitividade. Então, o que isso significa? Significa basicamente, primeiro, ele começa o texto dizendo, elas são exteriores, elas estão fora das nossas consciências individuais, essas maneiras coletivas de pensar e agir. Elas já existiam antes de eu nascer, elas já estavam aqui e eu tive que aprendê-las. Então, o idioma, por exemplo, a maneira de se vestir, por exemplo, o sistema monetário, o ato de usar dinheiro, né, de trocar as coisas, um mercado, por exemplo, já existia antes de eu nascer. E tudo que vocês possam imaginar, então, entraria aqui como fato social.
tirando, obviamente, as coisas que são biológicas ou são puramente psicológicas. Mas o que existe antes, o que é anterior a mim, significa que é parte aqui do que ele está chamando de fato social. Beleza? Aí também tem outras características aí que ele vai dizer. Então tem a característica, por exemplo, da chamada generalidade. Né? O que é a generalidade? Ah não, antes acho que ele chega na coercitividade. Ele fala primeiro a coercitividade no texto. A coercitividade, então, ela seria um tipo de conduta ou de pensamento que ele é imposto ao indivíduo. Claro, quando o indivíduo ele se acostuma com essa imposição, a gente pouco assente. Então é o caso, por exemplo, das crianças. Né? A gente força as crianças a comer, a gente força as crianças a comer determinados alimentos que elas não querem. Ah, menino, como vegetal, como tal coisa, e a criança não quer, mas aí você vai forçando até ela comer. E às vezes ela incorpora isso, né, como hábito. Ou ir ao banheiro, então você vai ensinar a criança a ir ao banheiro e tal, e aí com o passar do tempo você já não precisa mais fazer, ela sabe que ela tem que ir lá e tal. Então isso é coercitividade, é coerção, é uma força que vai agir contra o indivíduo. Né? Assim, exterior ao indivíduo, como eu já falei, tem exterioridade, e vai conformando o indivíduo de certa forma. Quando passa um tempo, no caso dessa criança aí, que ela introjeta essas normas, essas regras, esses costumes, ela pouco vai sentir que existe uma pressão, uma coerção. Então, muitas coisas que nós fazemos hoje, nós não sentimos mais elas. Porque nós já nos acostumamos, já fomos aculturados e tal. Só que quando a gente reage contra esses fatos sociais, essas maneiras coletivas aqui de pensar, sentir e agir, a gente percebe que elas existem quando a gente tem uma reação contra elas. Eu não quero fazer tal coisa. Aí vai ter alguma coisa para impedir o seu ato, sua rebeldia, ou para tentar repará-lo. Se for no caso das leis, do direito, aí você pode ser penalizado, pode ser preso por algo que você fizer. No caso da moral, também acontece uma espécie de penalização. É claro, você não vai ser preso, mas você pode ser ali segregado, discriminado, ter aquele olhar da sociedade, né, aquele olhar punitivo, julgatório, enfim. E mesmo quando é algo que não atenta à moral, mas ela atenta a uma convenção menos violenta, digamos assim, por exemplo, vai usar umas roupas que são inadequadas para o seu país, para o seu grupo social. Então você vai provocar riso e pode provocar uma segregação. A pessoa não quer ficar perto de você. Então isso é uma forma também da gente perceber como a coercitividade ela age nesse sentido, né? Fazendo a gente ser obrigado a se comportar de determinado modo. No caso do idioma, né, a gente é obrigado a utilizar ele para se comunicar. Ele cita o exemplo do empresário, o cara vai usar lá processos e técnicas obsoletas, por exemplo. Se ele for fazer isso, ele vai quebrar, ele vai à ruína. Então é uma passagem que a gente viu até no Sarandi, né? O Sarandi também utilizou, assim, ele pegou parte aqui do Durkheim e deu uma elaborada melhor aí para falar sobre isso. O texto dele também vai chegar numa outra característica dos fatos sociais, que é a generalidade. O que seria a generalidade? Ela é um fato social que apresenta, portanto, uma difusão no interior do grupo social, dentro da instituição, dentro do seu grupo social ou da sociedade como um todo. Ela seria complementar à exterioridade e à coercitividade, e justamente ela só se generaliza, ou seja, se aplica a todos dentro do grupo ou da sociedade, porque ela se impõe sobre as consciências individuais. Né? Ela é exterior, então vem de fora, então ela é geral. Como assim? Independentemente se a pessoa for tida como alguém importante na sociedade, se ela for tida aí como um CEO, ou se ela for uma pessoa em situação de rua, vai ser cobrado delas determinados tipos de comportamento e de pensamento
idênticos. Então, o caso de se vestir, por exemplo, vai ser cobrado tanto do cara lá, como da pessoa em situação de rua, que ela também esteja vestida. Beleza? Então, isso é uma forma de generalidade, ou seja, vale para todo mundo. O idioma é outro caso também, né? O cara tem que falar algum idioma para ser entendido. O CEO e a pessoa em situação de rua também é o mesmo caso aqui. Aí ele diz, e tá faltando maneira de pensar, sentir e agir. E as maneiras de ser? Onde é que estariam elas? Estariam faltando? O Durkheim responde, não, porque as maneiras de ser são nada mais, nada menos do que maneiras coletivas de agir que foram consolidadas, que foram cristalizadas. Então, se a população, por exemplo, ela vive muito mais nas cidades do que nos campos, para o Durkheim, isso é porque existe uma pressão coletiva que impõe sobre os indivíduos essa determinada concentração. Ela pode vir de uma corrente de opinião, de um imaginário, de uma tendência criada aí pelo mercado, vamos supor, mas é algo que vem de fora deles, que é exterior, que é geral e que é coercitivo nesse sentido. Se ela se cristaliza, ela se torna uma maneira de ser. Então, para ele, é inútil dizer que também o fato social é uma maneira de ser, porque ela estaria englobada aqui na maneira de agir, estaria aqui dentro. Né? Então, também esse ponto aí que ele diz, ele até fala no final, né? Qualquer forma aqui de agir, seja fixa ou não, seja suscetível de exercer sobre o indivíduo uma certa coerção exterior, ela pode ser considerada, então, nesse caso, um fato social, nesse sentido. Beleza? Outros pontos do texto, ele basicamente vai demonstrar a diferenciação do que seria da sociologia com outros saberes, né? Outras ciências. Acho que esses, né, a gente até já falou aqui o principal deles. Ele faz algumas doações, algumas críticas, por exemplo, ao Spencer, né? O Spencer fala, porque as crianças elas deveriam ser educadas de maneira livre e tal, não deveria ter imposição sobre elas. Eu falo, beleza, é um pensamento só seu, porque nenhuma sociedade que a gente conhece fez isso. Mesmo as sociedades mais liberais, elas têm um conjunto de normas, de regras, né, que são básicas, que todo mundo deve seguir. Então, o modelo de educação, ele sempre vai tentar moldar a criança de acordo com o meio social em que ela vive. Assim, então, independentemente da sociedade que você vai encontrar isso. Para o Durkheim é muito interessante, porque assim, até mesmo o egoísmo para ele é social. Se a gente é egoísta é porque a gente aprendeu isso em sociedade, porque a nossa sociedade ela vai privilegiar um certo ideia de individualismo, enfim. Então é isso que é interessante. Bom, gente, por hoje é só. Espero que o texto tenha sido proveitoso para vocês aí. Espero que vocês tenham conseguido compreender, e principalmente o Durkheim é mais importante. Ele tem um limite muito claro, que é o que a gente falou. Realmente ele não pensa a ideia dos conflitos, não é próprio da sociologia dele. Então, quando às vezes ele reduz todos os acontecimentos, comportamentos a uma pressão da consciência coletiva, acho que isso é um limite também da sociologia dele, mas levando em consideração que o cara escreveu na virada ali do século XIX para o século XX, ou seja, tem mais de 130 anos, aí, 120 anos, pelo menos, que ele produziu a sua obra, e tem muita coisa que é válida. A própria ideia do fato social aqui é muito interessante ainda para pensar a sociedade. Então é isso. Valeu, pessoal. Bom sábado para vocês ou qualquer outro dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Até a próxima aula.